Minha irmã não me convidou para o casamento dela, mas convidou todos os meus amigos. Eles acabaram estragando o casamento dela como forma de retaliação por não me convidarem. Veja bem, como irmã mais velha, sempre esperavam que eu cuidasse da Gigi. Desde que éramos crianças, meus pais esperavam que eu cuidasse dela, a ajudasse com a lição de casa, caminhasse com ela depois da escola e brincasse com ela porque estavam ocupados demais com o trabalho. Às vezes, mesmo depois do trabalho, minha mãe voltava para casa reclamando que não tinha energia para passar tempo com a Gigi e me pedia para ler uma história para ela antes de dormir. A Gigi também não facilitava as coisas para mim. Ela frequentemente dizia coisas maldosas e tinha dificuldade em entender pistas sociais. Ela diria coisas para as pessoas sem pensar, o que acabaria me colocando em apuros. Por exemplo, meus pais me obrigavam a levar a Gigi comigo se eu quisesse sair com meus amigos para um passeio ou para festas de aniversário deles. Uma vez a Gigi veio comigo para a casa da minha melhor amiga para o aniversário de 13 anos dela. Todos nós tínhamos comprado vários presentes com nosso próprio dinheiro, o que minha melhor amiga ficou muito feliz em receber. Ela também abriu um presente que seus avós tinham enviado para ela, uma casa de bonecas Barbie. Reconheço que já estávamos um pouco velhas para brincar com Barbie, mas claramente minha amiga adorou o presente e parecia um pouco sentimental com ele. Do nada Gigi começou a rir e quando todos nós nos viramos para olhar para ela, ela comentou quão era um presente bobo. Eu olhei para trás para minha amiga alarmada e envergonhada pela forma como a Gigi se comportou. Minha amiga parecia desolada enquanto a Gigi continuava rindo. Eu pedi desculpas para minha melhor amiga e disse a ela que eu iria levar a Gigi de volta para casa. Eu estava tão envergonhada pelo comportamento da minha irmã na frente de todos e por ter sido cruel com a aniversariante sem motivo algum. Quando arrastei a Gigi de volta para casa e perguntei por que ela faria algo assim, ela apenas sorriu e me disse que disse o que todos nós estávamos pensando e que não era culpa dela se minha amiga ficou magoada. Eu fiquei tão irritada e desapontada com o comportamento dela. Mais tarde, quando contei aos meus pais sobre isso pensando que eles poderiam conversar com ela e fazer ela entender que o que fez estava errado, eles começaram a me dar uma palestra sobre ser uma irmã melhor. Eles me disseram que eu não deveria me sentir envergonhada pela Gigi na frente dos outros e que eu deveria parar de ser amiga de pessoas que não conseguem lidar com a verdade. Fiquei chocada com as reações deles. Olhando para trás, posso ver como eles sempre me manipularam em várias situações para me fazer aceitar minha irmã e cuidar dela, enquanto ela saía impune ao fazer coisas como essa. Conforme eu crescia, comecei a me rebelar e a confrontar meus pais quando eles me obrigavam a cuidar da Gigi ou levá-la a vários eventos com meus amigos. Eu diria diretamente para eles que a Gigi pode sair com suas próprias amigas ou que eles podem cuidar dela porque eu precisava do meu próprio tempo. Eles me acusavam de tentar deixá-la de fora das coisas e de não ser uma boa irmã para ela já que a Gigi não tinha amigos. Era verdade que a Gigi não tinha amigos, e isso era completamente culpa dela pois ela costumava dizer coisas extremamente maldosas para todos em nome da honestidade, o que acabava magoando os sentimentos das pessoas. Isso também levou a Gigi a passar os intervalos das aulas sozinha pois ninguém queria sentar com ela, então meus pais me obrigavam a incluir a Gigi na minha mesa, o que eu detestava absolutamente. Eventualmente, depois de ouvir várias palestras dos meus pais, eu permiti que a Gigi se juntasse a mim e aos meus amigos e saísse conosco. Quando fui para a faculdade foi quando experimentei a verdadeira liberdade. No começo meus pais queriam que eu fosse para uma faculdade mais perto de casa, mas eu trabalhei duro e por sorte, através de uma bolsa de estudos, fui aceita em uma universidade renomada a centenas de milhas de distância de casa. Minha mãe implorou para que eu não fosse dizendo que a Gigi sentiria minha falta e que eu precisava cuidar da minha irmã e ser uma boa irmã mais velha, mas eu não me importei nem um pouco. Eu saí de casa e fui para o meu alojamento e nunca mais olhei para trás. Eu estava tão feliz por estar longe da minha família que nem mesmo durante as férias ou fins de semana prolongados eu voltei para casa. Era como se eu pudesse respirar novamente pela primeira vez e eu não queria voltar para a sufocação da minha casa. Agora, eu fazia parte de um grupo no Facebook com meus amigos da escola e também tinha adicionado a Gigi ao grupo já que ela saía conosco. Neste grupo a Gigi às vezes mandava mensagens perguntando se alguém gostaria de sair com ela, mas ninguém respondia. É verdade que alguns dos meus amigos, assim como eu, haviam se mudado para longe para a faculdade, mas eu sabia de alguns que ainda moravam na mesma cidade, mas não estavam interessados em sair com ela. Eu sabia que meus amigos só saíam com a Gigi porque meus pais me obrigavam a levá-la comigo, mas agora que eu não estava lá, eles não tinham motivo para sair com ela. Eu não os culpava já que a Gigi nunca parou de ser maldosa com seus comentários para com eles, então eu respeitava suas decisões. Ainda assim a Gigi continuava perguntando às pessoas do grupo se queriam sair com ela. Também ouvi de alguns deles que a Gigi tentava ligar diretamente para eles para ver se queriam sair com ela, mas eles inventavam desculpas ou ignoravam suas chamadas. Enquanto isso eu e a Gigi mal nos falávamos, sempre fomos forçadas a ficar juntas, e suspeito que ela não gostasse de mim tanto quanto eu não gostava da companhia dela, então agora que eu estava longe de casa mal nos mandávamos mensagens uma para a outra. Meus pais às vezes ligavam para me dar atualizações sobre a vida dela e me dizer que eu deveria tentar visitá-los em breve e passar tempo com a Gigi, mas eu não dei atenção a eles. Durante o meu último ano de faculdade eu tinha voltado para casa porque estávamos todos tendo uma reunião da escola, eu estava bastante animada para ver meus velhos amigos novamente e sair com todos. Quando a Gigi soube disso ela insistiu
admitiu que queria se juntar a mim também, já que queria sair com meus amigos, mas desta vez eu disse firmemente a ela que esses eram meus amigos com quem eu tinha passado meus dias de escola e que ela não tinha o direito de se intrometer neste evento. Meus pais tentaram discutir comigo, mas eu rapidamente os calei. Informei a eles que a Gigi precisava ter seus próprios amigos e sua própria vida, sem me forçar a levá-la para todos os lugares, pois não éramos mais crianças. Pensei que isso seria o fim desse assunto. Durante a reunião me encontrei imersa em uma onda de nostalgia e risos enquanto compartilhávamos histórias e nos atualizávamos uns com os outros. Lembramos de nossas travessuras na escola e piadas internas. Eu estava me divertindo tanto com todos. Quando meus amigos e eu nos sentamos para almoçar durante a reunião, do nada a Gigi entrou no restaurante sem ser convidada. Fiquei chocada e frustrada ao vê-la, pois eu tinha claramente dito para ela parar de interferir na minha vida, mas lá estava ela. A Gigi se aproximou da nossa mesa e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa ela declarou em voz alta: "Como eu senti saudades de vocês." O silêncio constrangedor que se seguiu foi palpável. Todos olhavam confusos entre mim e ela, pois não esperavam que ela aparecesse. A Gigi, alheia ao desconforto, puxou uma cadeira e começou a falar sobre quanto tempo fazia desde que ela tinha visto todo mundo. Eu estava furiosa ao ver a audácia da minha irmã de falar com meus amigos bem na minha frente em um evento onde ela nem sequer foi convidada. Meus amigos, tentando ser educados, fizeram conversa fiada com ela. Eu podia ver pelos rostos de todos o quão desconfortáveis eles se sentiam, e não pudemos falar livremente. Depois do almoço levei a Gigi para o lado e pedi a ela para voltar para casa, mas ela rejeitou dizendo que isso não era grande coisa e que eu deveria superar porque esses também eram seus amigos. Além disso, ela estava começando a me irritar com sua atitude indiferente, e eu estava lentamente ficando furiosa. Decidi dar uma lição nela. A levei de volta aos meus amigos e decidi abordar a situação publicamente com eles para obter a opinião deles, para que de uma vez por todas a Gigi entendesse o quão embaraçoso foi seu comportamento. Perguntei a eles se alguém achava apropriado que a irmãzinha tivesse vindo sem ser convidada para nossa reunião. Para meu alívio, alguns dos meus amigos ecoaram meus sentimentos e disseram a Gigi que se sentiam desconfortáveis com ela já que não eram próximos a ela. Minha melhor amiga da escola, tentando amenizar a situação, disse a Gigi que eles poderiam sair juntos em outro dia, mas que naquele dia eles gostariam que fosse apenas os antigos colegas se encontrando. A Gigi ficou envergonhada ao ouvir as reações deles, e eu não pude deixar de me sentir satisfeita ao vê-la aprender uma lição valiosa sobre limites. Ela me lançou um olhar furioso, claramente me culpando por esse fiasco, e saiu sombriamente. Naquela noite, depois que voltei para casa da festa da minha reunião, meus pais me confrontaram sobre o que aconteceu e me disseram como eu tinha envergonhado a Gigi na frente de todos ao expulsá-la. Eu expliquei a eles como ninguém a queria lá e como ela tinha entrado sem ser convidada na nossa reunião, então ela precisava me pedir desculpas. Mas meus pais começaram a insistir que ela era minha irmã e que eu precisava ser mais compreensiva. Minha mãe me disse como a Gigi sempre achava difícil fazer amigos e ninguém queria sair com ela. Então ela estava animada para conhecer meus amigos, sabendo que eles sempre foram amáveis com ela. Eu retruquei dizendo como eu havia sido compreensiva com a Gigi por anos, mas essas pessoas só eram legais com ela porque eu era amiga delas, e elas claramente não queriam estar perto dela de outra forma. A Gigi, que talvez estivesse ouvindo nossa discussão, invadiu o quarto dizendo como todo mundo gostava dela e era eu quem estava tentando tirar seus amigos dela. Eu comecei a rir ao ouvir isso e disse a ela que se fosse o caso, por que nenhum amigo meu saía com ela todos esses anos sempre que ela mandava mensagem no nosso grupo ou até mesmo ligava para eles? A Gigi me olhou magoada e começou a justificar como todos estavam apenas ocupados e não significava nada, mas eu retruquei que todos estavam ocupados saindo com ela porque eles não eram amigos dela. Eu sei que isso pode ter sido uma coisa ruim de se dizer, mas eu queria que a Gigi soubesse a verdade. Meu pai começou a dizer como eu estava sendo egoísta e que eu deveria pedir desculpas a Gigi pelo que eu disse, mas eu permaneci firme que foi a Gigi quem cruzou um limite ao invadir nossa reunião quando ninguém a queria lá, e era hora dela enfrentar as consequências de suas próprias ações. Essa foi a última coisa que quebrou completamente o relacionamento entre eu e a Gigi. Desde então nunca mais nos falamos, nem mesmo tentamos ser gentis uma com a outra quando nos encontrávamos durante as festas. Anos depois, quando eu estava me casando, meus pais me obrigaram a convidá-la, dizendo como a Gigi se sentiria mal por não ser convidada e que eles não queriam que o resto da família soubesse que havia qualquer problema entre nós. Relutantemente a convidei e meus pais queriam que eu a fizesse minha dama de honra, mas fui firme e ameacei desconvidá-la se continuassem me pressionando. Felizmente tenho um parceiro amoroso e solidário como meu marido Kyle, que entendia a dinâmica da relação entre eu e minha irmã e nunca questionou por que eu não queria envolvê-la mais em nosso casamento. Ao longo dos anos fui educada com a Gigi, mas nunca tive uma ligação além disso. Agora, falando sobre o incidente em questão, a Gigi se casou há uma semana. Seu marido, Rick, tem 15 anos a mais que ela, a quem ela conheceu enquanto trabalhava em um restaurante. A Gigi nunca conseguiu manter um emprego por muito tempo e sempre falava com meus pais sobre se casar, então o Rick foi seu salvador. Ela estava extasiada por finalmente se estabelecer. Quando ela enviou os convites de casamento, descobri dos meus primos e pais que não recebi nenhum. Honestamente, eu não me importei, já que ela e eu não tínhamos um bom relacionamento mesmo. No entanto, para minha surpresa, a Gigi enviou um convite virtual para todos os meus amigos no mesmo grupo do Facebook onde a adicionei anos atrás. Eu meio que tinha esquecido do grupo, já que ninguém mais usa o Facebook, e fiquei um pouco surpresa que ela convidasse meus amigos para o casamento dela quando nenhum deles sequer falava com ela.
Alguns desses amigos me procuraram para perguntar se eu também iria, e eu disse a eles que a Gigi nunca me convidou, o que os chocou já que ela os convidou. Eu disse a eles que não me importava se escolhessem ir já que não tinha nenhum relacionamento com ela. Acho que essa notícia deve ter se espalhado entre meus amigos como fogo porque vários deles me mandaram mensagem dizendo quão rude foi da parte da minha irmã convidá-los já que eram praticamente estranhos para ela agora mas não me convidar quando eu costumava cuidar dela, enquanto crescíamos. Tentei deixar claro que estava tudo bem com a decisão dela de não me convidar, mas porque a Gigi convidou publicamente todos os meus amigos do grupo e não a mim, parecia para meus amigos que ela havia escolhido deliberadamente me excluir. Tive uma conversa com meus pais sobre isso e lembrei a eles como me obrigaram a convidá-la para o meu casamento em nome da família, mas minha mãe começou a justificar como essa era a decisão dela sobre a lista de convidados e eles não tinham voz nisso. Me sentindo traída, disse a eles como ela havia convidado todos os meus amigos, o que levou todos a questionar por que ela escolheria me excluir deliberadamente, mas meus pais como sempre ficaram ao lado dela e me disseram que aqueles eram também os amigos dela, e a Gigi adoraria se eles fossem ao casamento dela. Vi que não adiantava falar com minha família, então não trouxe essa conversa à tona novamente. Na semana passada, no dia do casamento da minha irmã, passei o dia com meu marido e meu filho. Kylie sabia que eu estava um pouco chateada, então nos levou para a praia e nós nos divertimos. Desliguei meu celular já que gosto de dias sem tecnologia enquanto passo tempo com meus entes queridos. Quando voltei para casa fui inundada com várias mensagens e ligações da minha irmã e dos meus pais confusa e incapaz de compreender o que estava acontecendo. Abri a última mensagem da Gigi, que tinha uma foto anexada. Ela havia escrito como tudo isso era culpa minha e que nunca me perdoaria por estragar o dia dela. A foto anexada era de alguns dos meus amigos e eu, e fiquei chocada ao olhar para a imagem. Meus amigos estavam usando longos vestidos multicoloridos que pareciam absolutamente ridículos. Uma delas até estava usando uma estola elegante em volta do pescoço, enquanto outra tinha um chapéu de verão. Eu não conseguia entender por que alguém usaria esses tipos de vestidos para ir a um casamento. Definitivamente parecia menos um casamento e mais uma competição de fantasias, e não pude deixar de rir com quão ridículos todos pareciam. Minha irmã então me ligou claramente tentando falar comigo durante o dia todo, e quando atendi ela começou a gritar como eu era egoísta por arruinar o casamento dela. Tentei acalmá-la dizendo que não tinha ideia de por que meus amigos se vestiriam daquela maneira, e ela continuou me culpando, dizendo que eu estava apenas com ciúmes dela e sabia que os tinha pedido para se vestir assim, transformando o casamento dela em um espetáculo de risos. Eu meio que senti pena dela, mas simplesmente não conseguia entender por que ela me culpava mesmo que eu não tivesse nada a ver com isso. Meus pais também me mandaram mensagens dizendo quanto estavam decepcionados comigo e que eu deveria ter impedido meus amigos de se vestirem assim, o que é absolutamente absurdo. Não sei se devo esclarecer o assunto ou deixá-los continuar me culpando. Comecei a pensar que meus amigos podem ter aparecido assim porque todos sabiam que minha irmã não me convidou, e meio que sinto que isso é um pouco culpa minha. Sinto que deveria ter esclarecido melhor o assunto para eles, o que levou meus amigos a transformar o casamento da minha irmã em uma competição de fantasias. Atualização. Conversei com Kylie e ambos sentimos que eu deveria esclarecer o assunto com minha família, mas primeiro precisava entrar em contato com meus amigos para uma explicação. Nesse ínterim, imagens do casamento da Gigi inundaram as redes sociais e muitas pessoas descobriram sobre esse incidente. Reuni meus amigos por chamada de vídeo e perguntei a eles sobre a escolha de se vestirem assim. Para minha surpresa, minha amiga revelou diretamente que tinham decidido se vestir dessa forma como uma forma sutil de protestar contra o hábito da Gigi de se intrometer em situações, sem um código de vestimenta específico mencionado no convite. Elas aproveitaram a oportunidade para fazer uma declaração. Eles confessaram que ao longo dos anos ficaram cansados das persistentes tentativas da Gigi de fazer parte do nosso grupo e que às vezes até falava mal de mim pelas costas, o que claramente não gostavam. Apesar de entenderem que muitas vezes eu era obrigada pelos meus pais a incluir Gigi, elas mantiveram a esperança de que ela eventualmente percebesse seus limites, mas isso nunca aconteceu. A intrusão de Gigi em nossa reunião os lembrou de como ela sempre foi irritante. Quando descobriram que Gigi havia me excluído deliberadamente do convite de casamento, decidiram que era o momento perfeito para ensinar-lhe uma lição. Ficou evidente que meus amigos enxergavam além das ações de Gigi e sempre a consideraram mais um incômodo do que uma amiga verdadeira. Seus vestidos extravagantes e não convencionais para o casamento foram uma forma de expressar sua frustração e enviar uma mensagem sutil a Gigi de que não eram suas amigas. Quando compartilhei os detalhes de Gigi me culpar pelo fiasco do casamento, minhas amigas ficaram genuinamente arrependidas. Elas imediatamente se ofereceram para enviar a ela uma mensagem em grupo afirmando que a ideia era totalmente delas, me absolvendo de qualquer envolvimento. Grata pelo apoio, eu assegurei que não as responsabilizava pelo desenrolar inesperado dos eventos no casamento de Gigi. Embora a escolha de suas roupas pudesse parecer incomum, eu entendi a frustração que impulsionou suas ações. Disse a elas que minha preocupação principal era garantir que Gigi e meus pais entendessem a mensagem que elas estavam tentando transmitir sobre respeitar limites e que eu não deveria ser culpada por isso. Desde nossa conversa, minhas amigas enviaram um pedido de desculpas a Gigi em nosso grupo do Facebook, dizendo a ela como foi ideia delas se vestirem daquela forma e que eu não tinha ideia de tudo isso. Eu sei que Gigi viu essa mensagem porque, em vez de responder a elas, ela me ligou e começou a me acusar de tentar escapar da responsabilidade e claramente manipular minhas amigas. Ela me disse como seu casamento se tornou motivo de piada na família e como essas fotos ridículas estão circulando nas redes sociais também.
Entendi sua frustração, então eu disse a ela o mais educadamente possível que ela não podia me culpar pelo que minhas amigas vestiram em seu casamento quando nem sequer fui convidada para o casamento dela em primeiro lugar. Disse a ela que mesmo que minhas amigas tenham admitido explicitamente que eu não estava envolvida em seus planos e ela ainda escolheu não acreditar em mim, eu não podia fazer muito sobre isso. Reiterei que não tinha intenção de sabotar o dia do seu casamento e que minhas amigas estavam apenas expressando sua frustração com seu comportamento intrusivo ao longo dos anos. Apesar da minha explicação, ficou evidente que Gigi não estava disposta a aceitar qualquer explicação que não estivesse alinhada com sua crença, então eu encerrei rapidamente a ligação. Meu marido acredita que meus pais podem ajudar a resolver isso, mas eu não acho que eles serão capazes até que Gigi acredite na verdade. Não sei se eles serão de alguma ajuda, mas vou falar com eles neste fim de semana para ver se podem resolver isso. Atualização 2. Olá a todos. Passou-se uma semana desde minha última atualização e, como esperado por todos, conversar com meus pais não ajudou realmente a situação de forma alguma, piorou a situação ainda mais. Ao explicar a situação, fui recebida com culpa inesperada. Eles argumentaram que eu deveria ter controlado meus amigos, implicando que a vestimenta não convencional era de alguma forma minha responsabilidade. Minha tentativa de esclarecer que não tinha conhecimento do plano dos meus amigos caiu em ouvidos moucos. Meus pais, como de costume, ficaram do lado de Gigi, expressando desapontamento e sugerindo que eu deveria ter alertado Gigi sobre meus amigos. Fiquei olhando para eles confusa e disse-lhes como nem sequer participei das discussões e eles fizeram tudo isso sem o meu conhecimento. Mas meus pais, como Gigi, se recusaram a acreditar nisso. Sentindo-me frustrada e incompreendida, percebi que resolver o problema com minha família poderia ser mais desafiador do que eu inicialmente pensava. A relação tensa entre Gigi e eu, juntamente com o persistente preconceito dos meus pais em relação a ela, parecia obscurecer qualquer esperança de uma resolução justa. Kylie, que estava comigo para esta discussão, decidiu me defender e disse diretamente aos meus pais que eu não era do tipo de pessoa que poderia apunhalar alguém pelas costas assim, especialmente minha própria irmã. Ele disse que no dia do casamento de Gigi estávamos fora já que não fomos convidados e não tínhamos ideia de que algo assim estava acontecendo. Ele explicou que era injusto para minha família me culpar sem qualquer evidência. Minha mãe protestou dizendo como eu poderia ter instigado meus amigos a se vestirem daquela forma quando disse a todos que não fui convidada, mas Kylie respondeu que eu tinha mencionado aos meus amigos que estava tudo bem não ser convidada. Então o que eles escolheram fazer não era culpa nossa. Eu podia ver que meus pais não iriam recuar, então disse a eles que se não quisessem acreditar em mim não havia sentido em continuar com essa conversa. Também disse a eles que por anos os ouvi e cuidei de Gigi, mas agora estava cansada de ser bode expiatório deles. Falei sobre minha decisão de cortar Gigi permanentemente da minha vida e minha mãe começou a protestar, mas meu pai assegurou. Com isso decidimos sair da casa dos meus pais para nos distanciar da situação, esperando que quando as emoções deles se acalmassem, eles vissem a verdade. Infelizmente eles ainda não entraram em contato comigo, então acho que vão permanecer em suas crenças. É triste ver como claramente favorecem minha irmã em relação a mim, mesmo eu sendo quem sempre a ajudou. Não sei o que o futuro reserva para nós, mas se meus pais estão escolhendo apoiar minha irmã, então deixarei que façam essa escolha, mesmo que seja decepcionante. Bloqueei Gigi por enquanto e pretendo mantê-la assim no futuro. Atualização 3. Uau! Passaram-se 5 meses desde a minha última atualização e muita coisa aconteceu desde então. Primeiro, tenho ido à terapia. Eu sei que muitos de vocês sugeriram isso já que tive muito trauma na minha infância e precisava ir à terapia para desabafar minha frustração e sentimentos. A terapia mudou minha vida. Eu me sinto muito mais leve agora, sei exatamente como me expressar e sei que fiz a coisa certa ao me posicionar em relação ao incidente no casamento da Gigi. Meus pais tentaram entrar em contato comigo ao longo dos meses, mas em vez de esclarecer ou mesmo se desculpar por toda a culpa que colocaram em mim, agiram como se nada tivesse acontecido entre nós. Rapidamente percebi que eles só queriam falar comigo para terem uma conexão com meu filho, o único neto deles, então os cortei rapidamente. Não quero que eles tenham a oportunidade de tratar meu filho da mesma maneira que me trataram. Enquanto isso, Kylie e eu nos concentramos em nossas próprias vidas, encontrando conforto no apoio que nos damos mutuamente. Já disse isso antes e direi novamente, Kylie é um marido maravilhoso. Ele sabe como foi difícil para mim tomar a decisão de cortar meus pais, mas nunca me fez sentir sozinha nessa escolha. Estamos planejando tirar férias com nosso filho neste feriado que se aproxima. Tudo o que posso dizer a partir deste incidente é que se você tem um membro da família em sua vida que é tão tóxico, então por sua própria saúde mental, afaste-o de sua vida, não vale a pena deixá-los envenenar sua vida. Acredite em mim, você vai encontrar alguém um dia que vai te amar e te apoiar pelo que você é.